E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Samuel, secretário do Grêmio Logos. Eu sou o Bruno, também faço parte do Grêmio Logos. E nós dois estamos aqui para poder entrevistar os nossos professores queridos, né? O Bruno Borges, que é de Projeto de Vida e Sociologia, e o Silvio, que trabalha com Biologia. Isso. Essa é a primeira edição do Logos Podcast. A gente está muito honrado aqui de ter vocês dois como primeiros convidados. Então, primeiramente, queria pedir para que vocês se apresentassem para o pessoal que está assistindo. Bom, primeiro queria agradecer o convite. É uma honra para nós, professores, poder participar de um projeto com tamanho protagonismo estudantil. Então, hoje é a estreia, né, do projeto de vocês, do podcast da escola. E a gente ficou muito feliz de estar aqui nessa primeira edição. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno Borges, estou na escola há 11 anos. Sou professor de Sociologia, atuo com ensino de Sociologia durante esses 11 anos. E há 2 anos atuei também com Projeto de Vida, esse novo componente curricular do ensino médio no Brasil. Além disso, atuo em outras 2 frentes na instituição, o SOV, Serviço de Orientação ao Vestibulando, que são atendimentos individualizados que a escola proporciona no contraturno, e também atuo no Vest20, nosso grande projeto voltado para a preparação de vocês nos vestibulares. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui no Logos Podcast. Bom demais. Meu nome é Silvio, né? Vocês já falaram. É uma alegria muito, muito grande. E eu estava comentando aqui nos bastidores, né? Amo podcast, ouço um monte, vejo um monte. Eu ficava olhando, será que um dia eu vou participar de um? E comecei alto estilo, né? Tudo aqui profissional. Vocês não têm ideia, da galera que está aqui nos bastidores, atrás dessas câmeras aqui, cuidando da gente. Falando um pouquinho de mim, é o meu 14º ano, né? No Leonardo da Vinci. Eu venho de um caminho diferente, né? Silvio Vett, é o que todo mundo me chama. Eu sou formado em Medicina Veterinária. Depois eu fiz licenciatura em Biologia, né? Dou aulas de Biologia, o meu 14º ano na escola. Além das aulas de Biologia, eu atuo em algumas frentes também. 2 delas junto com o Bruno Borges, né? Eu também faço os atendimentos do SOV, do Serviço de Orientação ao Vestibulando. Acho que é um dos trabalhos que eu mais gosto aqui, até na Unidade Sul, onde eu atuo. Também estou na coordenação do Vest20 com o Bruno, onde a gente pensa em tudo, né, todas as ferramentas para ajudar vocês a chegarem na tão sonhada aprovação em ensino superior. E aí é bem nos bastidores mesmo, é muito ligado aos alunos. Eu também sou responsável pela ponte que a escola tem com o Google, né? O Leonardo da Vinci é uma escola de referência Google, e quem faz essa ponte para que a gente tenha essas certificações e tenha essa parte junto com a Google, também participo dessa equipe. Muito massa. Cara, professor, você fala muito bem quando você vai falar com a câmera assim. Mas... Não, vou te ensinar. Eu já trabalho, eu estou há 14 anos no Leonardo, mas desde 2012, essa minha parceria com o Bruno já está completando, o ano passado completou 10 anos, né? E eu já aprendi o seguinte, você fala e deixa o Bruno falar por último, porque ele fala muito bem. Então, se você deixar falar por último, sua fala fica meio para baixo, assim, tem que falar com o Bruno. Consegui esconder bem o nervosismo, então. Então, já que ele deu a dica, né? Qual a sua motivação assim, para você seguir o caminho que você seguiu de biologia, também trabalhar com o SOV, com o vestibular e tal? Então, na verdade, o meu caminho é um pouco diferente, né? De alguns professores que, na formação, falaram assim, você é professor. Eu não. No ensino médio, 3º ano, nem imaginava ser professor. Na verdade, eu queria ser médico veterinário, trabalhar num zoológico. Essa era a ideia. Né? E aí, quando eu entrei no UNB, sou formado pelo UNB, Medicina Veterinária, durante o curso, pegando as monitorias e tal, até os colegas falaram, Silvio, você tinha que ser professor, você tinha que dar aula, né? E aí formei em Medicina Veterinária com essa pulguinha atrás da orelha. E aí uma colega falou, Silvio, faz licenciatura em Biologia, vai dar aula de ensino médio, dá para casar com consultório. E eu gosto de estudar, falei, vou fazer. Se vai andar, não sei, mas coisas eu vou aprender, né? E aí, na verdade, hoje é o contrário, né? Hoje, eu acho que a maior parte do meu tempo é com educação, é nisso que a maioria dos meus estudos e das minhas frentes e o que eu trabalho é nisso, e a veterinária é quase um hobby, é quase uma coisa extra, quase uma terapia, né? O cuidado que eu tenho lá com os animais, né? Na clínica de cão e gato. E o que me motiva, na verdade, o que sempre me motivou é poder trabalhar na formação de vocês, não na formação de biologia, mas ver esses sonhos. Caramba, eu quero ser isso, eu quero trabalhar em tal universidade e ajudar a montar esse caminho, né? Eu acho que é o que motiva tanto eu quanto o Bruno, quando a gente está lá, né, que nem a gente estava
na semana passada, vocês podem ver também no perfil do Leonardo, a gente está lá no NB, lá no Teatro de Arena, onde a gente se formou, e está vendo assim, caramba, aquele aluno estava lá no primeiro ano, e eu atendia no SOV, ele não sabia se queria tal curso ou tal, e a gente foi moldando, e agora ele passou no curso que ele queria, e ele está feliz nisso, né? Acho que quando vocês pintam lá no braço o NB e o curso de vocês, a gente também está pintando um pouquinho na gente, acho que é isso que motiva, ver vocês realizando sonhos lá na Universidade de Brasília ou em qualquer outra. Legal demais. Eu queria saber do Brunão também, o que despertou assim, a sua vocação para a área de Sociologia, de Ciências Sociais, né? Bom, eu era um jovem de ensino médio ali em 2006, 2007, que tinha certeza da minha vocação, da minha identificação com ciências humanas, isso era claro. Mas o campo das ciências humanas é muito amplo. Então, à época eu tinha aula de filosofia, mas não tinha aula de sociologia. Não sei se todos que estão ouvindo sabem, a sociologia ela passou a ser obrigatória em todo o território nacional em 2008. Então eu acabo meu ensino médio em 2007, no último ano, sem sociologia. E aí naquele contexto, eu nem falava de sociologia, mas eu tinha um irmão mais velho, eu sou do meio, um irmão mais velho, Nicolas é o nome dele, que já seguia no curso de Ciências Sociais. Então eu tinha certeza que queria seguir para um curso de Ciências Humanas e tinha um irmão fazendo Ciências Sociais. Então quando ele chegava em casa, ele levava os textos de antropologia, sociologia, e eu pegava ali no cantinho, li um pouco e comecei a perceber que no campo das Ciências Humanas aquele seria o caminho, aquela seria a minha trajetória. Então acaba que minha aproximação com ciências humanas é muito familiar. Meu irmão seguiu por esse caminho, isso me influenciou bastante. Pô, legal demais. Eu queria também saber, assim, fazer uma pergunta para vocês agora, mais descontraída, assim, porque do caso do Brunão, eu sei que já tem uma história assim, mais legal em relação ao curso. Eu queria perguntar para o Silvio também. Queria pedir para vocês contarem assim, uma história massa que vocês vivenciaram ali na época que estavam cursando, que estavam se formando na área de vocês. Contar pro pessoal aí, uma história engraçada, se tiver. Paz, medicina veterinária é aventura, né? Porque quando você está no curso de veterinária, você tem esse atendimento, cão e gato e tal, mas tem toda uma parte agro também, né? Então já aconteceu por exemplo, contar, a gente tem, não sei se vocês sabem, quem faz a fiscalização de alimento é o médico veterinário. Você comer qualquer alimento de origem animal, leite, carne, ovo, mel, né, você tem que ter uma fiscalização de médico veterinário. E aí a gente tem essa disciplina, que é a inspeção de alimentos. E a gente tem uma professora fantástica, professora, né, até hoje lá no curso de veterinário, os ex-alunos que estão fazendo veterinário vão ter aula com ela, os futuros veterinários vão ter aula com ela, minha amiga pessoal hoje, a professora Ângela Patrícia. E ela leva a gente desde aquele local que, olha, a gente está indo num local hoje onde tudo é feito da maneira correta para ter toda a segurança alimentar ao que a gente vai. E ela falou, olha, gente, hoje a gente vai num lugar que, na verdade, eu quero mostrar para vocês como não tem que ser feito, né? Como pode ter uma contaminação e tal. E os produtores são sempre muito bem receptivos, né? O dono da fazenda, o dono da queijaria. E ela fala, gente, hoje a gente vai num lugar que não é tão legal, mas, poxa, ele está recebendo a gente está tentando melhorar, e aí a gente vai ver as coisas que não pode acontecer, e no final o cara prepara um super lanche pra gente, assim, e a gente pergunta assim, como é que vai comer isso, né? Porque acabei de aprender que não é assim, né? A gente, não, bem e tal. E eu tenho, né, a UNB, ele tem 2 hospitais veterinários. Ele tem um hospital veterinário de pequenos animais, né, L2, todo mundo conhece, mas na Granja do Torto tem um hospital veterinário de grandes animais, né? E primeira vez que eu fui, assim, para conhecer o hospital, tinha falecido um cavalo e uma professora que até hoje o filho dela é aluno nosso, no Leonardo da Zanorte, a professora Rita, professora fantástica também, chamou a gente para participar da necrópsia ali, da autópsia do cavalo, saber por que ele morreu e tal. E a gente, pro primeiro semestre de veterinária, a gente só foi visitar o hospital e vamos ver o cavalo. E a gente não sabia muita coisa, né? Aí ela, não, gente, eu vou ali pegar uma coisa. Você vê aí como que tá o baço do animal, vocês vão aprender no 3º ano daqui a pouco, né? Com o Igor. Eu não tinha ideia do que era o baço, nem onde era. E eu falei para meu amigo, e aí, velho, o que a gente faz? Onde é isso aí? Onde é o baço? Eu tinha um peão da fazenda, assim, eu cheguei para ele e falei, velho, vamos
quem vai com a professora, onde eu tenho que ir aqui? Eu, sei não, velho. Dá uma olhada aí. E aí a gente inventou, e ela chegou, e aí como é que tá o baço? E a gente com vergonha de falar, poxa, eu não sei nem o que é. Não, acho que não foi por isso não, o baço tá ótimo, deve ser um outro Pode tipo partir e pra tal. outra. E aí foi sorte, porque quando ela viu, a gente tá íntegro mesmo, tá tudo bem. Eu falei, a gente tinha visto, tá ótimo, não tinha nem ideia de onde era o órgão, nem tinha visto nada disso. Volta e meia na veterinária a gente passa por uma surpresa. Assim. Uma das histórias ou experiências que mais me marcaram foi justamente essa, de ter presenciado, né, uma escola que vivia uma situação dramática, que era uma das mais violentas do DF, e eu pude me passar pela situação de aluno daquela escola, porque no campo da sociologia esse tipo de prática de pesquisa é algo fundamental na hora de produzir conhecimento. E aí eu comentava com vocês, que é uma dica que eu deixo para quem está nos ouvindo, que quando entrar na graduação, tenha um pouquinho de paciência com o seu curso. Tradicionalmente, o primeiro ano é um ano das introduções. Então você vai ter introdução à sociologia, introdução à antropologia, no meu caso. E nesse momento de introdução, você vai ter ali um contato ainda muito superficial com o seu curso. Só no segundo ano que a coisa começa a tornar mais específica e recortada, né, de fato, aquilo que você menciona. Então essa história, essa pesquisa que eu fiz na empresa Júnior foi fundamental para que eu percebesse que eu estava no lugar certo. Que eu era realizado naquele curso, que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. Legal. Falando de história, só porque vocês estão no Grêmio, né? Estamos falando de Grêmio, tem toda essa parte política, de busca, né? De vontades que vocês têm. Quando eu fiz veterinário, eu sou da 9ª turma. Quando eu entrei em veterinário, não tinha médicos veterinários formados pelo UNB. Então a gente tinha muita busca de estrutura, de luta. Aí uma história, vocês estão falando de história, né, interessante, marcante. Eu era presidente do centro acadêmico, né, que é a representação dos estudantes, como vocês são Grêmio aqui, a representação dos estudantes do curso, né, dentro da universidade. E o centro acadêmico de veterinária, ele tinha que buscar muita estrutura e tal, e a gente estava sem muita estrutura nesse hospital mesmo, de grandes animais, na Granja do Torto, e aí a gente decidiu que a gente ia invadir a reitoria para pedir direitos. Só que em veterinário, vamos invadir a reitoria com animais. Então cada um levou o seu pet e tal, não sei o que, a gente descobriu que o reitor estava lá. A gente levou uma cabra, eu era presidente oficial, você fica com uma cabra, assim, ó. Isso é a reitoria da UNB. De alguns alunos? Não, era uma lá do hospital. Não, porque eu estava com um cachorro, eu estava com não sei o quê. E aí a gente sabia que o reitor estava lá, a gente tinha planejado tudo, né? E aí a gente chegou lá, a secretária falou, olha, infelizmente vocês vão ter que marcar, o reitor não está aqui e tal. Aí eu falei, poxa, que pena. Porque uma das coisas que a gente vai pedir, porque as cercas lá do hospital veterinário, elas são todas rompidas. Então a gente trouxe essa cabra aqui, porque se deixar lá, ela vai soltar. Então eu vou amarrar ela aqui na sua mesa, porque não tem para onde levar. Quando o reitor for atender a gente, eu venho e pego ela de novo, mas ela é mansinha. Gente, vamos embora, porque infelizmente o reitor não está aqui. Não, você vai deixar ela aqui? Eu falei, vou, porque não tem onde deixar, né? Era uma das coisas que a gente pediu para o reitor, ele não está aqui e tal. Aí simplesmente o reitor apareceu, a cabra não ficou lá, e foi tudo bem. E assim, é uma busca, né? O Bruno tem uma participação política na universidade até maior que eu, foi o diretório acadêmico mesmo, aí seria a representação de toda a universidade, mas você tem que buscar, foi até o que eu falei para o reitor na época, que eu acho que vocês fazem muito bem aqui no Grêmio também. Você não vai lá porque você é contra a universidade, você vai lá porque é lá que você tem um apoio para te ajudar, como vocês fazem aqui na escola. Às vezes vocês querem uma coisa do Leonardo, não é que você vai lá na sala da Nilce, né, no caso aqui da Norte, porque a gente está... Não, porque, poxa, Nilce, você é a nossa representação, a gente quer essa ajuda, e foi como a gente foi com o reitor lá, mas com uma linguagem de estudante veterinário, né? Ele recebeu a gente muito bem, no final até tirou foto e tal. Eu acho muito legal ver essas histórias dos cursos e tal. O Silvio acabou de contar uma história muito massa aí da época que ele foi lá reivindicar e tal, as questões lá do hospital veterinário. Eu queria contar também uma história de quando a gente entrou no ensino médio, porque eu já estudo aqui no Leonardo tem mais de 10 anos aí, e o Brunão entrou no Leonardo em 2022, no primeiro ano, no ano que a gente teve aula primeira vez com o Bruno Borges. E o Bruno foi contar essa história em sala de aula, né, que ele tinha se filtrado na escola, e o Brunão deu uma cara de novo, né? Aí o Brunão gostou da história e eu assim, fascinado assim, ouvindo aquilo. Aí eu olho pro lado e não vi não. Aí eu falei, caraca, eu tenho certeza que esse cara aqui tá aqui na escola fazendo um experimento também, e que o Bruno Borges conta a história de propósito, e daqui a pouco ele vai se revelar. Aquela coisa de 92 a gente vai vir, mas ainda não. É só no último dia da terceira série que vem a mestrado. Pra você ver como meus hábitos me respeitam. Mas assim, uma
uma história que aconteceu quando eu decidi, que é meio fora de plano escolar, assim, mas eu acho que é interessante. Você falou que você já fez parte da torcida organizada do Fluminense. Como objeto de pesquisa também. Foi como objeto de pesquisa? Sim. Você quase brigou com a torcida organizada. Nessas pesquisas. É que essas pesquisas da sociologia, você se infiltra no fenômeno que você quer estudar, o que você quer entender. Para algumas pessoas, elas têm uma duração muito maior, por exemplo, estudos sobre etnias, né? O Darcy Ribeiro ficou um ano com um grupo que ele queria estudar. No meu caso, foram pesquisas durante a graduação. Então, estava tendo um congresso de sociologia no Rio de Janeiro, e como eu estudava violência inicialmente, eu era sociólogo da violência no primeiro momento, um dos temas dos grupos que eu participava de pesquisa era sobre violência nos estádios. E aí teve uma aproximação com torcidas organizadas de futebol. Eu escolhi qual? A do Fluminense, a Young Flu. Então foi uma aproximação com a torcida dentro daquele contexto, mas foi com esse propósito de pesquisa. Legal demais. Aí descobrindo que ele era vascaíno. Não, isso não aconteceu. Eu queria saber de vocês, assim, uma pergunta pessoal também, o que motiva vocês, o que cativa vocês nos alunos do ensino médio especificamente, assim, na educação? O que vocês priorizaram os alunos do ensino médio? Então, na verdade, quando eu contei para vocês que eu saí da faculdade e eu falei, vou dar aula, eu pensava em dar aula de veterinária. Mas na época, Brasília tinha 3 faculdades de veterinária, eu não tinha nenhuma pretensão de sair daqui, e eu falei, não. E aí essa minha amiga, ela sugeriu fazer a licenciatura em biologia. Sinceramente, meu primeiro pensamento foi, velho, dar aula para um monte de moleque, não quero nada. Mas vamos lá, eu gosto de dar aula, as temáticas são legais. E aí, quando eu fui para a primeira escola que eu atuei, né, que foi a escola até onde eu estudei ensino médio, que eu tive, na verdade, quando eu entrei mesmo no dia a dia, que eu fui pegando principalmente essa busca de vocês por sonhos, por, sabe, querer um mundo, não, eu vou fazer isso, eu vou crescer nisso, e montar estratégia para um tem que passar numa universidade, outro tem que passar no outro, isso que me ganhou. Então, na verdade, o que me ganhou para fazer hoje meu dia a dia e tudo que eu estudo foi ter entrado a primeira vez. Não foi um planejamento prévio, tipo assim, de ir para essa área. A minha trajetória não é tão diferente. Quando eu entro na sociologia, a minha perspectiva era uma trajetória acadêmica também, mestrado, doutorado, seguir na academia. Porém, ali no segundo ano, primeiro ano e meio de graduação, surgiu a oportunidade de um estágio num cursinho pré-vestibular, que nem existe hoje mais na cidade. E quando eu ingresso nesse cursinho, junto com um amigo, eu era monitor, e eu ficava lá tirando dúvida dos alunos. Eles faziam uma prova, iam lá tirar uma dúvida do PAS, vestibular ou outra avaliação. E depois de 2 meses nesse cursinho, a coordenadora chegou, bateu na porta da monitoria e falou, Bruno, a gente está gostando do seu trabalho. Eu fiquei me achando, fiquei todo feliz, né? Tinha meus 19 anos de idade. A gente queria que você assumisse uma turma. Aí eu falei, nossa, mas eu não acabei a graduação, estou no primeiro ano de graduação. Não tem problema, eu vejo que você acompanha, né, o histórico de exames e o cursinho pré-vestibular é possível. Você topa assumir? Eu falei, claro, vai ser uma alegria, uma honra. Ela falou, então tá aqui o jaleco, a turma tá te esperando. Um professor tinha saído da instituição naquele exato momento. E o que deu a entender é que eles já tinham essa pretensão, mas a pretensão foi antecipada. Eu tive que entrar de imediato. Vou ser bem sincero com vocês que estão ouvindo. A experiência não foi boa. É um cursinho que eu atuava no período noturno, então a faixa etária dos alunos era até superior que a minha, que tinha só 19 anos de idade. Geralmente eram estudantes trabalhadores, que já tinham acabado o ensino médio, estavam trabalhando, mas que no período noturno poderiam continuar estudando. Então foi uma coisa que gerou um susto muito grande, especialmente naquela primeira semana. Então eu chegava em casa um pouco afoito, né, porque tinha sido uma pressão muito grande. Mas depois dessa primeira semana eu percebi que nunca mais queria sair daquele espaço. Me assustou no primeiro momento, mas me encantou no segundo momento. E até hoje é o lugar que eu me vinculo com as pessoas. É claro que o ensino superior também é fantástico, mas a experiência que nós tivemos, não sei se com o Silvio foi diferente, é que no ensino superior há uma distância maior, né? Entre professores, estudantes, entre esse acompanhamento de trajetórias de vida. No ensino médio, essa é a natureza dele. A gente prepara para a aprovação, mas a gente prepara um jovem que a gente acompanha durante anos. E isso é muito bonito de acompanhar. Quando vocês falam que eu acompanho vocês desde a primeira série, isso também é muito especial para mim, porque fazia muito tempo que eu não tinha essa relação com uma geração, com um público. Então, vi o Bruno chegando aqui na escola e em Brasília também, né? Porque você é de fora. Exato, meu vizinho. E aí, lá no Nordeste. E conheci uma geração inteira.
E para minha felicidade, né, por uma série de coincidências, depois eu acompanhei vocês na segunda série e agora na terceira série, numa nova relação como professor de sociologia, eu posso acompanhar a saída de vocês da última etapa da educação básica. Então, é exatamente essa experiência que me encanta. Poder acompanhar um jovem se transformar em adulto e materializar o sonho que até então era sonho, mas que agora é realidade. Pois é. E uma coisa que você falou tipo, essa questão da distância dos professores de universidade comparados da escola, que não é só tipo, do lado de vocês sempre, porque várias vezes os meus pais já falaram como vai ser, tipo, que eu tenho que me preocupar bastante assim, em questão da minha responsabilidade com a escola e com a universidade. Porque eles falam que na universidade não vai ter ninguém para mandar eu parar de conversar, parar de usar o celular e prestar atenção na aula, estudar em casa a matéria e tal. Às vezes eles até veem quem já chega sabendo bastante coisa. Então realmente é diferente tanto para os dois lados. E já que vocês falaram assim do início da carreira de vocês como professor, uma coisa que eu sempre pensei quando eu era mais novo é que eu assistia meus professores lidarem com a turma e eu pensava assim, pô, quando eu for professor, se eu for, né? Porque a minha definição assim, de carreira para seguir é uma coisa muito ampla, apesar de eu já ter um destino ali para decidir. Mas se eu fosse professor, como eu seria com a minha turma? Eu seria um cara mais rígido, um cara que deixa a galera mais tranquila, um cara mais irritado, assim, pô, esse moleque não quer nada com a vida. Aí eu queria saber, tipo, de cada um, como vocês decidiram, e quando vocês decidiram que tipo de professor vocês iam ser em sala de aula. Então, eu tenho uma visão bem diferente, assim, acho que a gente teve uma geração educacional, uma geração de professores, eu peguei como aluno, que a maioria dos professores tentavam ganhar a atenção dos alunos pelo medo. Né? Você não vai passar, você não vai dar certo, eu vou te mandar para a coordenação, você vai receber uma advertência, você vai ser suspenso. O aluno prestava atenção por medo. Né? Eu nunca quis ser esse professor. Na verdade, eu acho que, falo isso sempre até no meu primeiro dia de aula, eu acho que a gente tem que ser professor por admiração. Se eu decidir dar aula de uma coisa, quer dizer que eu gosto muito daquela coisa, sou apaixonado pela área de ciências biológicas, como eu sei que o Bruno é pela de ciências humanas. E por mais que você não goste, vamos dizer que você entra numa sala aqui, num auditório, e tem uma pessoa falando de uma coisa que não te interessa. Mas quando você percebe que essa pessoa está falando com entusiasmo, que ela está falando com animação, que ela está falando com brilho nos olhos, você fala, velho, por que ele gosta tanto disso? Deixa eu prestar atenção, porque deve ser interessante, por que uma pessoa é tão empolgada com isso? E eu sempre, desde o meu primeiro dia de aula, eu falei, eu vou ganhar a atenção dos alunos pelo encanto das ciências biológicas. E é mais ou menos isso que eu tento tratar. Tento mostrar assim, é importante o vestibular, vai cair no Enem, vai cair no PAS, vai, mas olha o quão fantástico é aprender isso aqui. E aí é mais ou menos assim que eu tento seguir minha vida. Eu nunca quis ser aquele professor assim de que eu sei que o aluno está olhando para mim por causa de medo, porque vai ter alguma punição. Isso, desde o primeiro dia que eu entrei em aula, eu decidi, eu não vou ser assim. Eu vou mais pelo caminho da admiração. A minha perspectiva não é muito diferente, né? Porque em sala de aula é um ambiente que você encontra 40 vidas, 40 trajetórias, histórias, famílias, sonhos, e tem que ter muito respeito com esse espaço. Não só pelas pessoas que estão ali, mas pela própria expectativa social que existe em torno daquele ambiente. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua qual que é a solução para os problemas de um país, a resposta geralmente sempre é a mesma: educação, educação. Então há uma expectativa muito grande sobre aquele ambiente chamado sala de aula. Então, a natureza das relações que são construídas ali, ela é fundamental para as pessoas que estão ali inseridas, mas ela é fundamental para um país como um todo. Então, o que você planta dentro da sua sala de aula? O que você estimula dentro daquele ambiente? E aqui eu tenho os meus alunos, não sei se eles discordam, mas eu sempre tentei plantar relações de afeto, de carinho, de respeito, de admiração pela trajetória e sonhos de vocês. Eu também tenho muito esse olhar de que a construção de educação pelo medo, ela mais afasta do que aproxima, mas quando você cria um ambiente onde o riso, onde a alegria, onde o prazer de ver uma pessoa e a leveza do próprio ambiente é o que dita um tom daquele espaço, eu acho que a própria disciplina, né, que foi um problema que o Bruno aqui trouxe na fala dele, ela vem por indução. É o que a gente chama na antropologia de pertencimento. O indivíduo que está presente no ambiente, que ele se sente bem, que ele se sente integrado, que ele se sente parte dele, ele pertence àquele lugar. Eu vou tratar mal, destruir ou desfazer um lugar que eu sou parte dele? É improvável que isso aconteça.
Então, eu entendo a sala de aula como um lugar para a gente construir esse sentimento nos alunos, o sentimento de pertencimento. Se ele se sente parte daquele lugar, a tendência é que ele construa aquele ambiente de maneira positiva para ele também. Coisa que eu ganho dia de manhã é quando eu encontro algum no corredor e fala: Silvio, eu vim animado para a escola porque eu vim no horário que vai ter a sua aula. Eu falei, então tá no caminho certo. Deixa eu caprichar. Pois é. Eu achei muito legal, assim, agora falando mais da parte do projeto de vida, que vocês estão os dois nessa parte, né? Eu acho muito legal porque ainda bem que a gente tem pessoas para lidar com essa área, porque é uma coisa que a gente sabe que fez muita diferença para as gerações anteriores, e é muito legal ter esse contato com vocês, assim, de às vezes, igual o Silvio falou, encontrar ele no corredor, às vezes até pedir um conselho, assim, e o MPV, né, que era a MPV agora é SOV, né, tem um papel muito importante, assim, na nossa vida como estudante. Então, vou deixar isso aqui para vocês, que a gente valoriza muito esse trabalho também. Você tem mais alguma pergunta para a gente fazer as duas? Só um comentário assim que você falou, a gratidão dos alunos em relação ao projeto de vida, é que eu não sei se vocês conseguiram, vocês devem ter assistido algumas mais daquelas palestras que teve, acho que em 2022, que vieram vários especialistas de várias áreas diferentes. Então, as palestras para os alunos de todas as unidades, que aconteceram na Unidade Norte. E acho que quase todos os alunos, eles citavam o projeto de vida como, assim, fundamental para eles encontrarem o caminho deles, às vezes até citando o Bruno Borges ou o Silva, assim, em algum momento, que como vocês foram importantes, assim, para a formação deles. Pois é. Acho que agora a gente vai passar por um momento legal também. O pessoal mandou algumas perguntas no nosso Instagram. Então, vou abrir aqui para vocês. Tem uma pergunta aqui. Vocês sempre quiseram ser professores? Não, a minha trajetória, tal como o Silvio também sinalizou numa das respostas, foi entrar na universidade com uma pretensão de seguir como antropólogo. Mas em determinado momento eu tive essa experiência de estágio, né? E foi uma experiência que me encantou. Desde então, nunca mais saí daquele espaço pela profunda identificação que eu comecei a construir com os meus alunos. Então, não era a primeira opção, mas uma experiência durante a graduação foi o que mudou por completo minha trajetória. Eu acho que é importante só complementar essa resposta dizendo que esse é um aspecto da vida que é fundamental que vocês reconheçam, que é o chamado imponderável da vida. Aquilo que não pode ser planejado, aquilo que não é previsível. E todos vocês podem passar por isso. Às vezes no projeto de vida a gente cria um plano, e é ótimo que vocês tenham um plano, mas é sempre importante que vocês levem em consideração que tem uma variável, que é uma variável experiência, que só o dia a dia da universidade vai proporcionar. Eu mesmo entrei querendo ser antropólogo e fui para a área da sociologia. Entrei querendo seguir para a academia, mas por opção e por essa experiência segui para a licenciatura. E isso é incrível também, que vocês deixem um espaço nesses planos de futuro para aquilo que é o excepcional e extraordinário, porque a vida também é isso. E a universidade é isso, gente. Como o Bruno falou, né? Eu não fui para a universidade num curso de licenciatura, querendo ser professor, mas aí, né, puxando uma coisa que a gente tem em comum, que a gente ama muito, a universidade pública, dentre elas a UNB, não que a universidade particular seja pior ou nada disso, né? Mas como a universidade pública ela tem como objetivo o ensino, a pesquisa e a extensão, você ultrapassa só a sala de aula, né? E lá eu tive a oportunidade de pegar monitorias, de coordenar grupos e tal, e aí a mosquinha da educação me picou lá, né, nessas outras atividades. Então, quando vocês entrarem na universidade, seja na universidade pública, seja na universidade particular, não importa o que está no seu projeto de vida, não fica só na sala de aula, extrapola, participa de tudo que você puder participar, porque às vezes é lá que você vai encontrar o imponderável, é lá que você vai encontrar um caminho que você nem imaginava que ia ser o caminho da sua vida. Sim, pois é. É uma coisa que vocês fizeram relembrar agora, mas eu sempre tive essa sensação assim, eu acredito que muitos alunos têm também, que a universidade é um lugar que é muito estranho, assim, porque na escola você tem que estudar para poder passar no vestibular. Só que na universidade é um lugar que o pessoal chega e fala assim, olha, você pode estudar o que você quiser, você escolhe o que você quer estudar e você vai estudar. E eu acho essa emoção assim, muito interessante. Assim. Mas eu elogio, antes de você passar para a próxima pergunta, vocês do Grêmio. Porque o Grêmio é isso. Vocês podiam estar em casa fazendo tarefa de casa, mas vocês estão preocupando em projetos com estudantes, não como que o Leonardo pode ser mais legal, e poxa, vamos gravar o podcast, vamos fazer a Da Vinci Champions, vamos fazer
os jogos que tem cesta, qual é o nome? Cesta esportiva. Velho, você podia estar pensando só no céu aqui, né? Mas você está extrapolando. Eu vou fazer isso aqui ser um ambiente mais agradável para mim e para todo mundo. E é isso. Exato. E aqui, às vezes é aqui que você vai descobrir. É daqui de um podcast, que às vezes pode ser um jornalista, pode nascer um produtor de edição, né? Se você tivesse só um dever de casa, às vezes isso nunca ia te pegar. Não tem tanta experiência. Mas, voltando para as perguntas do pessoal, tem uma aqui que é: vocês têm alguma dica ou recado para a galera que saiu agora do Leonardo? Quem se formou agora no ensino médio? A geração que acabou no passado, Que a gente acabou de dar, né? Eu tô na faculdade e extrapola, Isso, né? para aqueles que tiveram êxito nos seus sonhos de ensino superior e já ingressaram, que sigam essa dica do Silvio. Tá indo para a sala de aula, maravilha, seja o melhor estudante da sua sala de aula. Porém, não abdique de ter experiências na pesquisa, de ter experiência na extensão, e aí eu amplio agora para o movimento Empresas Júnior, né, as empresas juniores que eu citei. Tente ter diversas experiências na universidade, porque a graduação ela não pode ficar restrita à aula daquele professor. A universidade ela foi pensada, concebida para ser algo muito mais rico do que apenas essa experiência. Para aqueles que não conseguiram, na verdade, continuar acreditando nos seus projetos, investir aí mais alguns meses no Enem de novembro, né, para não simplesmente abrir mão de um sonho porque não teve uma aprovação de imediato. Isso é muito comum. Na verdade, quando você pega o perfil das pessoas que ingressam nas universidades, tradicionalmente não é o perfil daquele que acabou de sair do ensino médio. Isso acontece no PAS pela natureza do PAS dos últimos anos. Mas quando você olha Enem, quando você olha vestibular, a maioria já saiu do ensino médio há 1, 2 anos. Então, para aqueles que não tiveram sucesso no seu projeto de ensino superior, a minha dica é: continue insistindo, vale a pena demais olhar para trás e ter um orgulho profundo dessa insistência. Não é não passei, né? É ainda não passei. Eu acho muito massa essa visão também que vocês, querendo ou não, dão pra gente, porque quando a gente tá lá em sala de aula, chegou no ensino médio, a gente fica tenso, né? Porque querendo ou não, é uma responsabilidade, assim, é uma coisa que depende muito da gente, do nosso empenho, né? Mas eu acho muito legal que aqui no Leonardo, vocês sempre, desde o momento que entraram em sala, seja na sala de aula comum, assim, no projeto de vida, nas trilhas, vocês sempre falaram e mostraram pra gente que existem outros caminhos e que uma não aprovação não é o fim do mundo, igual vocês estão falando, assim. Então, é uma coisa que, querendo ou não, tranquiliza muita gente e deixa a gente também com uma vontade imensa de fazer por onde, de se esforçar, porque a gente sabe que também o nosso sucesso, assim, de quem está no ensino médio, acaba que é o sucesso de vocês também. Eu imagino que vocês ficam muito felizes, igual vocês comentaram, de ver os alunos lá no momento da aprovação e tal. E, muito massa tratar desse assunto aí com vocês. Sim, porque essa questão da não aprovação, querendo ou não, é uma oportunidade que a gente está tendo de repensar tudo, talvez fazer um esforço a mais, ou mudar de área, assim, que a gente poderia... Eu conheço um caso que eu às vezes cito em sala, é que a não aprovação do aluno foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele naquele momento. É óbvio que quando você vê a situação, você nunca vai pensar nisso. Mas é importante para quem está nos ouvindo que coloque isso como uma possibilidade. Eu cito a história de um aluno, não vou citar o nome, que ele passou na 2ª série do ensino médio para matemática. Ele veio do ensino fundamental acreditando que a trajetória dele era matemática. Ele tem um avô muito respeitado na área, que já escreveu livros didáticos na área. E ele falou: não, eu vou seguir o legado do meu avô. E era um ótimo aluno em matemática. Passou. Deu 2 semanas, a justiça cassou o ingresso dele, era um vestibular de meio de ano, à época, né? E ele voltou como um aluno reprovado na justiça para ingressar na universidade. É um caso de reprovação. E no caso dele, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque nesse 1 ano e meio que ele teve de escola, voltando para a escola, ele descobriu que no fundo o que ele gostava não era matemática, era a lógica das coisas. E ele encontrou essa mesma lógica na língua portuguesa. Hoje esse aluno já formou, está no mestrado, já é um destaque na universidade pelo desempenho acadêmico dele na área, tamanha identificação dele. Tem um canal nas redes sociais também falando sobre língua portuguesa. Então hoje eu vejo como um exemplo de que a não aprovação foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu não sei se ele teria uma identificação tão forte como ele tem hoje com a língua portuguesa, se ele tivesse continuado na matemática. Sim, pois é. Essa parte é muito interessante mesmo, importante. Só que, e outra coisa que eu queria falar também, é a questão que vocês citaram da experiência, que a experiência, ela realmente é uma coisa muito importante, bastante destacada, assim, na minha vida inteira. A minha mãe sempre, ela sempre tem o costume de dizer que quando ela se formou, quando ela estava pronta para
para trabalhar, ela trabalharia até de graça, só para poder conseguir experiências, conseguir currículo e conseguir entender mesmo como se firmar nesse mercado de trabalho. Eu queria também só fazer uma, assim, para fechar esse momento de perguntas do pessoal, queria fazer uma pergunta, na verdade um pedido assim, para vocês. A gente falou muito de quem se formou agora. Eu queria pedir para vocês darem uma dica assim, para o pessoal que está entrando agora no ensino médio, no 9º ano, querendo não estar pegando um pouco dessa parte aí do novo ensino médio também. Se vocês pudessem dar uma alô para a Eu costumo falar, quando a gente fala em sucesso no vestibular, que quando a gente fala de vestibular, Enem, PAS, não importa o que seja, para mim ele é pautado em 3 pilares. Um pilar é o conhecimento. Você tem que estudar, não tem para onde fugir. Você tem objetos do conhecimento que você tem que pegar, e você tem que estudar, e você tem que aprender, e você tem que prestar atenção nas aulas, você tem que estudar. O segundo é sorte. Professor, sorte? É sorte. Vamos dizer que vocês são 2 estudantes do 3º ano, ótimos estudantes, que querem exatamente o mesmo curso no mesmo local, e vão fazer a mesma prova. Vocês não vão saber todo o conteúdo do ensino médio, não entre nesse desespero. Vocês têm conteúdo, vocês têm mais facilidade, vocês têm conteúdo, vocês têm mais dificuldade. Quem vai passar de vocês dois? Depende da prova que vai vir. Né? Pode vir aquela prova que cai exatamente o que você tem mais facilidade, pode vir aquela prova que cai mais o que você tem facilidade. Quantas vezes já não aconteceu? Você estudou 90% do conteúdo, faltou tempo de estudar 10, só um lá que você não sabia. Aí parece que o professor colocou só aquilo que você não sabia. Você falava, não, isso é marcação comigo, não pode ser. É o fator sorte. E o terceiro é a estratégia. E aí vai que a minha dica. A estratégia você só aprende, isso a gente bate muito em sala de aula, fazendo exercício. Então você tem que fazer. Você tem que treinar, você tem que pegar provas anteriores, você tem que fazer aquele exercício, você tem que entender aquela linguagem daquela prova. Né? Agora a gente é parceiro da Poliedro, né? E a gente estava numa palestra da Poliedro, mais ou menos o responsável que faz isso na Poliedro, e ele falou assim, o vestibular não pode ser a primeira bateria de exercícios que você vai fazer. Você pode ter estudado tudo, mas se a sua primeira bateria de exercício for o vestibular, você não vai conseguir. Você tem que pegar aquela linguagem, você tem que estudar, fazer exercícios anteriores, porque o que muda de um vestibular para o outro, isso tem muita dúvida do aluno do ensino médio, né? Ai meu Deus, eu quero PAS, eu quero Enem, eu quero FUVEST, como que eu vou estudar para todos? O conteúdo é o mesmo. O que muda é a linguagem de cada prova, e a linguagem de cada prova você pega fazendo exercício. Então, só você pode deixar uma dica para quem está lá desde o 9º ano. Quanto mais exercício você fizer, tem alguns momentos que ele é até mais importante do que você ficar fazendo resumos. Eu acho que os exercícios são a base aí hoje para a aprovação. Acho que eu só acrescento um último elemento, além disso que o Silvio muito bem colocou, dessa organização, dessa estratégia, desse planejamento. Busquem uma trajetória de equilíbrio. A gente acompanha os nossos alunos de grande sucesso, agora tivemos o Luca tirando 1000 na redação Enem, tivemos o Leonardo Paz tirando o gabarito de matemática no Enem. E quando a gente olha para essas trajetórias individuais e destaques individuais, uma coisa que eu percebo muito é que além dessa trajetória que o senhor acabou de descrever, eles construíram uma trajetória de equilíbrio. Foram alunos que tentaram manter uma rotina de atividade física, uma rotina de momentos com a família e com os amigos para conseguir ter ali saúde mental ao longo dessa trajetória. Eu acho que isso tem muita cara do Leonardo. O Leonardo é uma escola que há 55 anos conseguiu conciliar excelência acadêmica com humanismo. Quando você pega uma escola com 5.000 alunos que consegue garantir um atendimento individualizado como é o SOV, que vocês tanto elogiaram aqui, o nosso serviço de orientação ao vestibulando, eu vejo como esse segredo da instituição nessas 5 décadas de trajetória. Então busquem essa excelência acadêmica, mas saibam que ela tradicionalmente chega quando a gente consegue equilibrar tudo isso com uma trajetória de saúde mental. Né? Então, não abdiquem da atividade física, não abdiquem do momento da família, porque quando a gente olha para esses alunos, são alunos que não frequentaram cursinhos fora da instituição, mas são alunos que abraçaram essa proposta da escola, faziam a rotina de atividades que eram propostas, participavam dos aulões do contraturno, mas justamente por seguir tudo isso, conseguiam separar aquele momento no final de semana para o autocuidado, para a atividade física, para aquele momento de um almoço com a família. Então, venham com tudo para o ensino médio, mas nunca abandonem o equilíbrio dessa trajetória. Pois é, isso é cientificamente comprovado, né? Tipo, existem vários estudos que falam que o hábito de criar uma rotina e de criar um compromisso, seja o que for, seja cuidar da casa, estudar, passear com o cachorro, ter atividade física, tudo isso, esse hábito de criar uma rotina, ele sempre está presente no calendário, no dia a dia dos alunos que têm as melhores notas, têm as melhores aprovações e tal. E isso é bastante importante
importante mesmo. Sim. E essa coisa que o Silvio falou também faz muita diferença, assim, em questão de praticar, fazer exercício. Para mim foi um diferencial muito grande, assim, do PAES 1 para o PAES 2, que foi uma coisa que eu consegui melhorar muito no meu dia a dia. Mas, pô, foi muito bom ter esse momento de perguntas. E agora, acho que para finalizar, a gente vai fazer uma dinâmica com vocês. A gente explicou mais ou menos para eles antes de começar a gravação. Para o pessoal que está assistindo aí, a gente vai fazer um bate-bola, pensa rápido. Eita. Agora é hora 5 segundos para responder, né? É isso? Aí a gente faz a pergunta, aí qualquer um... Na verdade, não é melhor tipo, a gente fazer um bate-bola para um e depois para outro? Pode ser. Vamos, então. Qual dos dois quer começar? Vocês que mandam aí. Vai fazer unito. Do vídeo colorido foi você. Beleza, vamos embora. Bora lá então, Brunão. Arrocha aí. Você quer que eu fale as coisas aqui? Bate pronto, né? Bate pronto, Vamos lá. vai, pode perguntar aí, Bruno. De frente com o Bruno. O favorito? Verde. O sonho? Que meus filhos sigam uma trajetória de felicidade. Uma meta? Uma meta? Mais rápido, mais rápido. Não, mas... uma Só meta... pergunta profunda assim, né? Pegou, sei lá. Vou falar primeiro que veio na minha cabeça. Conhecer todas as capitais do Brasil. Uma palavra. Se qualquer um. União. Animal favorito? Tucano. Comida favorita? Lasanha. Viagem favorita? Praia. Lugar que quer conhecer? Eu quero conhecer Floresta Amazônica. Mais pergunta? Acho que não. Não? Ó, pra ficar legal. Foi rapidinho, Foi bom, foi bem. Agora vamos lá pro Brunão, então. Ó, eu sou sociólogo, vou ter que criar frases, contextualizar. Tá bom, fica à vontade. Não, tô brincando. Tá bom, vamos lá. Um sonho. Ver meu filho feliz na fase adulta. Qual a sua cor favorita? Preto. Uma meta. Envelhecer na educação feliz e realizado. Comida favorita. Lasanha. Ó. Viagem favorita. Fernando de Noronha. Top. Lugar que ainda deseja conhecer. Roma. Uma palavra. Educação. Ó, forte. E tem mais alguma? Não. Qual é o seu time de futebol? O último campeão da Libertadores, Fluminense. Essa é a pergunta. E o seu, Silvio? Eu sou Galo. Do Galo? Atlético Mineiro. Top. Galo doido. Mas é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês aí. Obrigado aí pro pessoal que assistiu até agora. Foi uma honra aí fazer esse piloto aí do Logos Podcast com dois caras como vocês aí, que a gente admira tanto. Muito obrigado aí por terem topado, participar desse evento aí do Grêmio, que se Deus quiser a gente vai só fazer mais e mais e mais, e tomara que vocês possam voltar aqui. Opa. Tem um tempo, né? Sim, eu só tenho a agradecer a vocês, tanto por vocês terem vindo também pelo trabalho que vocês fizeram com a gente. A gente agradece demais pelo carinho, né, por estar estreando um projeto e assim, eu e o Bruno, né, nos bastidores a gente faz muita coisa junto, né, tanto dentro do Leonardo quanto fora do Leonardo, que a gente atua também na Secretaria de Educação com formação de professores juntos. A gente não é só colega, a gente é amigo pessoal, de trocar confidências e tal. E como a gente fala bem, né, do Grêmio, desse movimento, que a gente participou muito desse movimento também. Então a gente que dá parabéns para vocês. E é isso. Obrigado. Acho que a última dica que eu queria deixar: encontrem seus amigos, as pessoas que fazem bem para vocês, isso é muito importante, como eu tenho o Bruno. Né? Ele não está aqui do meu lado só porque ele é meu colega de trabalho, porque ele é meu amigo, pessoa que eu tenho um carinho e que ele envelheça na educação comigo do lado. É isso aí. Agradeço também, parabenizo o grupo pela iniciativa. Acho que isso aqui é mais uma ação na escola para humanizar esse espaço e aproximar os professores dos seus alunos. Vida longa ao Logos Podcast.